Você sabia que a escolha da variedade de abacate que você vai produzir aí na sua propriedade já resulta 50% do sucesso futuro do seu pomar? E hoje vamos trazer para você sobre a variedade do abacate margarida. Se compensa ou não trabalhar com essa variedade, trazer para você também algumas orientações, parte técnica do campo e mostrar para vocês na prática um pomar comercial da variedade do abacate margarida. O porquê é tão importante hoje na vida do produtor, no segmento da fruticultura, no segmento da produção de abacate, escolher uma boa variedade para ele estar cultivando em sua propriedade. Então por isso que a gente vamos estar trazendo para você hoje a questão do abacate margarida como uma ótima opção para pomares futuros que vocês podem estar implantando e também para você que já é produtor de abacate e que quer fazer um novo plantio com uma outra variedade. Vamos trazer um pouquinho mais de perto dela, falando um pouco mais dessa questão da escolha da variedade, o porquê é muito importante. A partir da variedade, você vai ter a época que você vai estar sendo feito a colheita desse abacate, porque cada variedade de abacate tem um período de safra anualmente. Então, quando se fala de uma boa escolha, você tem que observar que a partir da época que o seu abacate produzir, você vai ser a época que você vai se comercializar. Se o seu abacate produz janeiro, fevereiro e março, pega preço pequeno. Se o seu abacate produz a partir de agosto, setembro, outubro, o preço é mais alto. O porquê disso, João? Porque as variedades mais precoces em regiões quentes antecipam a safra, é bacana. Mas quando a gente se fala, por exemplo, no abacate margarida, em regiões de clima um pouco mais amenos, como essa região de que a gente está no interior de São Paulo, a gente consegue produzir esse abacate e fazer a safra dele a partir de agosto. Então aí a gente já tem a tendência de buscar o melhor preço, porque a margarida passa a ser uma variedade tardia nessa região. Sempre lembrando que cada região o abacate produz uma época diferente, né? Alguns meses diferente de certas regiões. A gente pega a região quente, um exemplo, o abacate margarida, ele passa a ser produzido a partir de abril, em regiões quentes. Regiões medianas a partir de agosto, regiões mais frias também a partir de setembro, outubro, sempre ressaltando. E o abacate margarida hoje se torna uma ótima opção para quem quer ter uma variedade de abacate que agrega um preço a mais do que as outras variedades. O porquê? Porque ele naturalmente ele produz a partir de agosto. E a partir de agosto é onde que a gente vamos ter o pico de queda de produção e a média de consumo continua a mesma, então o preço tem a tendência de subir, né? Então quando você for fazer essa questão de uma boa escolha, o clima é muito importante, né? A partir daí você já decide qual que é a variedade que você vai estar cultivando e eu deixo uma orientação para você agora. Futuramente, variedade tardia vai ser o escape do produtor, né? Cada vez mais a gente vê esse volume bastante expressivo de produção de abacate, sendo que a nossa demanda de consumidor final na parte de consumo, ainda o abacate não faz parte do dia a dia do nosso consumidor final. Então é muito importante hoje o produtor ter essa questão de ter uma boa variedade na propriedade dele. Vamos falar um pouco agora das características da variedade do abacate margarida. Como vocês podem observar, essa é a variedade margarida hoje que a gente produz no segmento comercial, uma variedade pertencente ao grupo tardio, juntamente com a variedade Breda. Hoje no segmento comercial a gente tem essas duas variedades só, que são variedades que têm a sua produção a partir de agosto. Variedade margarida, como você pode observar, ele tem a casca mais rugosa, como você pode observar. A sua safra nessa região no interior de São Paulo geralmente começa a partir de agosto e vai até em dezembro. Então a gente tem um período bastante expressivo para ser feito a colheita desse abacate, pertencente ao grupo floral B, né? Também é um ótimo abacate para fazer a polinização de outros grupos florais, como vocês podem observar. Em média, né, ele tem a tendência de ter o seu tamanho mais elevado em questão a outras variedades, passando aí dos seus 700 gramas. Se você tem um cliente que necessita de um calibre maior do abacate, essa variedade que te permite trabalhar nessa questão, porque ele naturalmente consegue atingir um porte bastante expressivo. Então, um pouco mais de perto para vocês observarem, variedade margarida,
bastante cascuda a casca dele, né? Então ele aguenta bastante a queda, o embate que tem aqui quando vai fazer a colheita também, não machuca tanto. É um abacate bastante rigoroso, perante outras variedades de casca lisa. Por exemplo, nossa própria variedade de abacate Breda agora, que tem a casca lisa, que para fazer o manuseio dele na hora de fazer a colheita, né, quando a gente vamos retirar do fruto, fazer a parte de beneficiamento, requer mais questão de delicadeza, porque ele machuca muito fácil a casca, e essa variedade aqui já não. Quando a gente fala do abacate margarida, em questão de comercialização, hoje, né, ele vem ganhando muito público nessa questão de poder fazer um escoamento de longas regiões, né, de longos percursos. O porquê? Ele aguenta mais tempo de maturação do que outras variedades. Após colhido, ele tem um tempo para madurar muito mais longo. Então, o cliente, para atender um cliente dele que está mais longe, a 1.000, a 2.000, a 3.000 km de distância hoje da propriedade dele ou do pack house dele, compensa bastante. Então, por isso que cada vez mais vem ganhando o público de estados mais longos, de grandes regiões produtoras de abacate. Um abacate também que vem sendo hoje, devagar, sendo exportado para países mais perto, né, por ele aguentar mais essa questão de maturação ser mais longa, né, a maturação ser mais demorada, a partir de produtos também conservando essa parte do abacate onde ele não amadurece, para chegar em perfeito estado em outros países. Então, um pouquinho mais de perto para vocês falando dessa questão da variedade margarida. Um pouquinho mais agora da variedade abacate margarida, um pouco por dentro, como vocês podem observar. Ele tem a massa mais branca do que as outras variedades. A partir do momento que ele fica maduro, né, aqui ainda não está no seu estágio de maturação correto, ele está no seu processo de desenvolvimento ainda, ela é branca. Mas mesmo após que ele se torna com a maturação ideal para o consumo, ele continua um pouco mais amarelado claro. Então cada variedade ele tem a sua característica, né, como vocês podem observar, ó, a casca bastante firme. Ó. Quando a gente fala dessa questão, ó, ele aguenta bastante. O caroço também, diferente das outras variedades, o margarida dificilmente ele solta o caroço dentro, ó. Ele tem bastante rigidez, ó, como vocês podem observar. Ela não sai, diferente de outras variedades que já solta a própria semente dentro, né? Isso aqui é uma parte que faz parte da própria fisiologia da variedade, e bastante grossa a casca, para vocês verem. Então ele aguenta bastante pancada e tem uma maturação mais demorada do que as outras variedades. Vou tirar aqui para vocês verem. A semente também arredondada, e essa é a variedade margarida por dentro. Passar agora para você algumas orientações que você deve cumprir no dia a dia no campo aí, no segmento comercial, para você ter uma qualidade como essa que vocês estão observando aqui, um pomar de extrema qualidade. Então vamos mostrar para vocês o que a gente fazemos aqui para a gente chegar nessa qualidade. E primeiramente a orientação que eu vou deixar para vocês aqui é a questão da prevenção da broca, né? O ataque de pragas nessa variedade. Cada variedade de abacate ela tem uma certa deficiência a certo tipo de praga ou doença. E a variedade margarida não é diferente disso. E aqui para vocês, um pomar bastante cuidado nessa questão de acompanhamento de desenvolvimento de praga e doença. O controle biológico é bastante efetivo aqui, o controle químico também, com os preventivos. E mesmo assim, se você não tiver em cima, você vai estar passando por essa situação que vocês estão vendo aqui, ó. O ataque da broca na variedade do abacate margarida, ela é mais frágil do que as outras variedades. Como vocês podem ver, aqui a gente tem uma broca. Aqui dentro já é para ter uma larva já consumindo esse fruto por dentro do abacate. Então, a orientação que eu deixo para vocês, precisa ter um trabalho bastante específico na cultura do abacate margarida para essa questão de prevenção da broca nele. Porque ele tem essa fragilidade a esse tipo de praga que ataca o pomar, diferente das outras variedades. Então aqui você precisa fazer um acompanhamento mais frequente do seu pomar, principalmente no estágio de frutificação, que é onde que a broca tem mais a incidência de ataque, fazer o controle com os produtos preventivos e fazer sempre a pulverização no período da noite, quando você for utilizar os inseticidas no meio da propriedade, no meio do seu pomar. Ou por quê? Porque a mariposa que deposita os ovos no fruto, ela tem mais incidência à noite do que de dia. Então essa pulverização noturna tem mais resultado. Então eu deixo como recomendação para vocês: prevenção
com um bom inseticida no controle da broca e nada também do que deixar o pomar parado lá no meio sem nenhum tipo de acompanhamento, porque a hora que você observar, a broca tomou conta dessa variedade e aí o problema vai ser bastante complicado para você estar resolvendo. Uma outra orientação que eu deixo para vocês é sobre a questão do espaçamento de uma planta para outra, de uma rua para outra. A variedade margarida, diferente de outras variedades que a gente tem no segmento da fruticultura hoje, a variedade margarida ela não tem a tendência de ter uma árvore que sobe muito para o alto, e sim, naturalmente, pela fisiologia da planta, ela abre para os lados. Então tome muito cuidado nessa questão de trabalhar muito adensado. Como você pode observar, aqui a gente tem uma planta de abacateiro já. Essa planta aqui já está com mais de 8 anos de idade, e olha o tamanho que ela tem para vocês verem. Já trabalhando no sistema de poda. E olha, e daqui para uma planta, como vocês podem observar, estamos trabalhando com o consórcio do limão Tahiti. Temos uma planta do limão Tahiti e ali a gente já tem uma outra planta de abacateiro. Mas o que muda? A gente tem um espaçamento muito bom, né? Dessa planta para essa outra planta aqui, a gente tem 8 metros de distância. Então isso faz o que a gente possa até trabalhar com um limão Tahiti aqui no meio consorciado, mas mesmo assim a gente não tem uma planta tão próxima da outra. O porquê? Porque se você adensar seu pomar, futuramente você vai trabalhar muito o sistema de poda no cultivo do seu abacate e vai ficar muito abafado. E a partir daí você dá a possibilidade de desenvolvimento de pragas e doenças no seu pomar. E já falando no sistema de poda, pessoal, a variedade margarida, ela necessita mais do sistema de poda, porque ela já é uma planta mais folhuda, ela sorta mais galhos e mais tronco do que as outras variedades. Como vocês podem observar aqui agora, vamos observar aqui no meio o sistema de poda. Vocês acompanharem aqui, ó, vocês vão ver que é um pomar que tem 8 anos de idade e já trabalhamos muito com o sistema de poda nele, mesmo tendo um espaçamento bastante expressivo de uma planta para outra. Ó, tudo no sistema de poda trabalhado. Como vocês podem observar, a estrutura da planta. E o porquê dessa questão do sistema de poda, pessoal? Quanto mais você trabalha o sistema de poda, mais você prejudica o sistema estrutural da planta. O que é esse sistema estrutural da planta? Como vocês podem observar, troncos grossos, você não vê nenhum tipo de galho saindo ao contrário. Olha para vocês verem lá em cima. Né? Isso se fala estrutura do abacateiro. Então você trabalhando no sistema de poda, você acaba abrindo brecha para alguma deficiência na parte de sistema, onde que a própria árvore do abacateiro já é fraca nessa questão do ataque de broca, e também a gente tem o besouro cortador que também se torna uma broca futuramente, porque ele precisa depositar os ovos dele no tronco do abacateiro e ela vai desenvolver no abacateiro. E quando você faz muito sistema de poda, você abre muitas brechas para esse tipo de ocasião no meio do pomar. Então tome cuidado também nessa questão de fazer muito excesso de poda na variedade, que isso vai te trazer grandes problemas futuramente. Uma outra orientação que eu deixo para vocês, na questão da irrigação que é feita no pomar. O abacate margarida, diferente das outras variedades, ele atinge uma produção bastante expressiva. Se você pegar um pomar desse com 8 anos de idade, ele já está produzindo acima de 400 kg de abacate. E o que muda? Quando você tem uma alta produção, você requer um solo mais úmido para o abacate. Então você precisa trabalhar essa questão de ter uma irrigação no meio do pomar feito mais frequentemente, né? O porquê disso? Porque o abacate ele necessita mais de água nesse período de frutificação como esse que vocês estão vendo aqui. E aqui, mostrando para vocês e deixando como orientação, estamos trabalhando com o sistema de irrigação por gotejamento e também na outra parte ali pelo sistema de microaspersão, e fazendo que esses dois sistemas seja muito, traga muito benefício para a planta de abacateiro. Então preste bastante atenção nessa questão de trabalhar com essa variedade aqui e não trabalhar essa questão de trazer fornecimento de umidade para a planta quando ela necessita. Cada variedade de abacate ela tem as suas características e a variedade margarida requer um pouco mais dessa questão de ter uma irrigação para ajudar a formar esses frutos. E também, pessoal, falando já dessa questão da parte do abacate sistema de irrigação e já falando um pouco também do sistema radicular da variedade do abacate margarida. Precisamos trabalhar muito forte essa questão de ter um bom sistema radicular da planta. Só assim a gente consegue atingir ótimos resultados, tanto na questão de produção, de qualidade de fruto e também na questão de você ter uma árvore de abacateiro, né, uma planta onde que ela seja autorresistente a ataque de praga e doença. Mas para você chegar
nesse resultado, você precisa trabalhar o sistema radicular através de manejos com produtos corretos para o sistema radicular. Então faça um cronograma de aplicações de produtos e que faça uma boa resultado nessa questão de levar os nutrientes que ele necessita para o abacate, levar os fungicidas, os inseticidas que precisa para o sistema radicular também, para ter essa prevenção, que é muito importante. E falando, né, já dessa questão, matéria orgânica, muito importante para a variedade margarida. Ela requer bastante um solo que tenha bastante nutriente nessa parte orgânica. E olha para vocês verem aqui, ó, bastante coberto, né, bastante folha em cima. Tome cuidado em deixar destampado isso aqui, né? O pessoal acaba não deixando nada aqui embaixo, acha que o abacate não necessita. Essa variedade necessita muito disso, né? E a partir daí, muitos produtores, o que eles acabam fazendo, né, para combater esse mato aqui, utilizando o mata-mata. Outra orientação que eu deixo para vocês: tirem essa questão de fazer a limpeza do pomar utilizando os mata-mata. Isso acaba trazendo um custo que a propriedade hoje em dia, para você trabalhar, né, com o mata-mata na lavoura, é bastante expressivo o preço do litro hoje, mas você acaba prejudicando os abacateiros, porque quando você aplica, o solo absorve e naturalmente as raízes vão absorver esse produto e vão acabar prejudicando a sua safra. Então tome cuidado nessa questão também. Uma outra orientação que eu deixo para você é sobre a questão parte nutricional das plantas de abacate. O abacate, ele tem que trabalhar com certos tipos de nutrientes que ele vai ter mais necessidade. Nitrogênio, fósforo e potássio, ele necessita bastante, né? Como vocês podem observar, quando você vê um abacateiro de plantas bastante folhas verdes, sem nenhum sinal de ataque de praga ou até mesmo amarelado, né, o amarelamento, isso mostra que a parte nutricional está sendo bastante feita. O cronograma é muito importante para você ter na sua lavoura. Não só fazer essa questão de fertilidade para o seu pomar quando o abacate vai produzir, como está nesse estágio aqui. Não adianta nada. E também observar o quê? Ô João, mas o que eu devo aplicar? Primeiramente, sempre ter uma análise de solo na mão, porque a partir daí você vai chegar nos nutrientes que o abacate vai necessitar. Não adianta nada você pegar produtos e aplicar sem saber como o seu solo está. Análise de solo, muito importante você ter. O abacate também, margarida, falando um pouco mais dessa questão da parte nutricional, zinco é importante, bola é importante. Então trazer nutriente, micronutriente também para o dia a dia, num cronograma é muito importante. O nitrato de cálcio também é muito importante, né? E essa questão de você trazer uma adubação orgânica traz ótimos benefícios aí para sua propriedade. A do abacate margarida, hoje em dia, ela é muito produzida em regiões onde que tem o clima um pouco a menos, né? Um clima a menos também, porque essa variedade aqui que vocês estão observando aqui, ela tem alta resistência a baixas temperaturas, então se torna uma variedade bastante ideal para essas localidades. Temos outras variedades do segmento comercial que, se você colocar em regiões de clima menos, ela não desenvolve, tem problema de frutificação do fruto. Então essa variedade, para você que está numa região mais fria, muito ideal, né? A gente sempre recebe essa pergunta, igual abacate plantar em regiões frias. Variedade margarida hoje é muito ideal e traz ótimos resultados para esse tipo de clima. Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa questão sobre a variedade do abacate margarida, trazendo um pouquinho para vocês, um pouco mais de perto dessa variedade no segmento comercial de produção de abacate. E lembrando, se você tem mais interesse de conhecer sobre mais a cultura do abacate em si, tanto questão de manejo de fertilidade, manejo de aplicações de produtos para combate de pragas e doenças, questão de variedade de abacate futuramente, entre outros assuntos voltados à cultura do abacate no segmento comercial, vou deixar na descrição para você o contato da minha equipe. Hoje eu tenho uma consultoria totalmente online, voltado para o cultivo comercial de abacate. Se você tem interesse, o link está aqui, é só entrar em contato com eles. E aproveitando também, peço para você deixar aquele gostei no vídeo. Isso ajuda demais a gente a identificar se você vem gostando do conteúdo que a gente vem trazendo aqui do canal. E se você é novo também, deixa o convite para você se inscrever. Estamos com vídeos semanalmente no segmento da fruticultura, sempre trazendo conteúdo educativo para agregar no dia a dia de vocês aí no campo. Até o próximo vídeo. Toda honra e glória a Jesus Cristo.